Zoom! Bom, agora o que eu vou ler para o Ministério Público são os atualidades. Guerra entre Rússia e Ucrânia, é a atualidade de fevereiro, tá? Atores da crise, Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos e China lá no meio secretamente. Daí na informação, essas informações muito zoadas, mas tipo, tem área territorial da Rússia e da Ucrânia. A Rússia é 17 milhões de terra e a Ucrânia é 630 mil quilômetros. A população é 114 milhões de habitantes na Rússia e 42 milhões de habitantes na Ucrânia. Tem um montão. PIB. 1 trilhão na Rússia, 175 bilhões na Ucrânia. PIB per capita em dólares, 7.742 na Rússia, 3.862 na Ucrânia. Louco, né? Não sei por que colocaram essa informação na apostila. Mas vamos lá, continua. Sobre a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundada em 1949 por 12 países, que é o EUA, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Táxia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. Política de contenção, atuação defensiva, os pontos da OTAN são a política de contenção, atuação defensiva e limitação, a expansão da União Soviética. A OTAN, de novo, a OTAN foi criada em 1955 com o Pacto de Varsóvia, eu acho. Ou está escrito que em 1955 foi criado o Pacto de Varsóvia. Esquece, eu falei uma coisa muito estranha. Países membros, União das Repúblicas Soviéticas, Isso aqui não era para você estar falando o RS, mas está escrito OTAN aqui. Estranho. Daí a União Soviética tinha Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. Foi extinta em 91 e 1º de julho. A dissolução foi em... Não sei porque tem uma diferença entre extinção e dissolução, né? Foi em 26 de dezembro de 1991. Fim da guerra. Mas eu acho que foi... Por que chama um ponto chama extinção e outro dissolução? É que depois da extinção foi o tempo que teve as negociações de trocas de territórios e dinheiro e bens da União Soviética. Por exemplo, a coisa da Rússia que recebeu o arsenal nuclear da União Soviética, né? Bom, fim da Guerra Fria, fragilidade Rússia e expansão da OTAN. Tá, expansão da OTAN. Aqui eles colocaram na apostila um mapa mostrando que até 2020 foi acrescentando carinhas. Basicamente, do lado leste, eu não sei qual é o lado leste e oeste, né? Eu acho que o oeste é a esquerda no mapa, sabe? Então, do lado esquerdo da Europa, foram indo até o oeste, passando de 1949, indo, em 2004 já estava bem perto da Rússia. E em 2004, 2009, 2017 foram mais carinhas juntando dessa Europinha, indo pro direita, indo pro oeste. E achei a Rússia aqui. A Ucrânia é mó grande, né? Eu achei que a Ucrânia era mais pequena. Então, a OTAN foi subindo, olhando o mapa aqui maior, agora que eu sei onde é a Rússia, a Ucrânia e a Belarus. Você vai vendo que os tecos começaram lá na esquerda, ou seja, onde era basicamente a luta, né? Que é onde vinham as tropas. Os Estados Unidos que ajudaram, né? Daí vai vindo para a esquerda, para a direita. E em 2004 chegaram no limite máximo da Rússia. Entende? O limite que, se você pegar mais um país, ele vai estar ele vai estar na porta da Rússia.
E quem aporta a Rússia é a Ucrânia, meu. Então, ou seja, a Ucrânia não pode entrar na OTAN, meu. Tipo, nem tem mais o RSS. Então não pode entrar na OTAN. Não faz sentido. O problema é que a Rússia fica intimidando os outros países, né? Bom, não dá pra dizer dessas coisas, né? E, bom, não quero mais ver a coisa da OTAN. Deixa eu pular. Então, essa coisa da guerra. A Ucrânia, região de Donbas, cessar-fogo. Bom, aqui tem um mapa legalzinho que tá falando mais ou menos onde é que tá sendo a guerra. Tá na ponta da Ucrânia. Louco. E tá falando daquela coisa de uma parte da Ucrânia ser da Rússia. Tá, depois Putin autoriza a operação militar na Ucrânia, né? Daí começou a guerra. Tá, 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 tá. Pula, 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 pula. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Chanceler alemão suspende a certificação do gasoduto após ações da Rússia. A Rússia é responsável por 1,3, um terço do gás consumido na Europa. A Alemanha está nas pressões por conta do gasoduto Nord Stream. Ou seja, vai começar uma guerra econômica, né? E... que saco. Mais. Guerra de hackers Anon Vols declara guerra cibernética à Rússia. Sei lá quem é esse cara. Anon Vols. Anon de Anônimos, né? Pronto, uma notícia nova. Terminou a guerra. Não terminou a guerra, só acabou as notícias da guerra. Terá uma Champions. Os são de Petersburgo, Paris é a nova sede do Champions. Champions é um tech o quê? FIFA bane Rússia da Copa do Mundo de 2022. É, pá, a gente tá em 2022, né? Então vai ter Copa do Mundo esse ano. Louco. Em ação à invasão da Ucrânia, a seleção de clubes russos estão suspensos de todas as competições internacionais de futebol. Times europeus se recusaram a jogar contra a Rússia nas eliminações da Copa. Sabia dessa? Legal. Por isso... Depois disso diz, o que há de verdade, especialmente de mentira no discurso de Putin sobre desnazificar a Ucrânia. Olha, Belarus é a vizinha da Ucrânia, né? Belarus renuncia ao status de não nuclear em referendo. Eu não sei o que isso quer dizer. O que significa renunciar ao status de não nuclear? Uma constituição prometida pelo líder Alexander Lukashenko, que apoia o Putin, poderá fazer com que armas nucleares fiquem estacionadas no solo da Belarus pela primeira vez desde a queda da União Soviética. Ou seja, uma nova corrida armamentista. Se colocarem bombas nucleares no território belaruso. Depois disso, tem uma notícia dizendo: a Alemanha investirá 100 milhões de euros nas Forças Armadas. Né? Investe. Guerra da Rússia, X posicionamento da ONU. Daí, o que isso aqui fala dessa notícia de guerra Rússia contra o posicionamento da ONU? É que em 2 de março, ou seja, se lembra que essa notícia é de fevereiro. Quer dizer, eu estou lendo notícias de fevereiro e 2 de março é o fim de fevereiro. A Assembleia da ONU aprovou uma resolução condenando a invasão ao território russo e ao território ucraniano. Daí começaram a pedir pessoas que votassem sobre as suas opiniões. Apenas quase os países acompanharam os russos, ou seja, apoiaram. Daí, olhando o mapa aqui, não dá pra ver porque tá tudo separado, mas tem uma listinha aqui de 4 caras. É a Belarus, vizinha da Rússia, a Coreia do Norte, a Síria e a Eritreia, que eu não tenho a menor ideia do que onde é. Outros 50 países mantiveram assim a abstenção, que é um monte de carinhas ali do Oriente Médio, junto com os caras da África. E tem um cara aqui na nossa América do Sul, que nem ideia de quem é. E
Depois também tiveram os pesos pesados também abstenceram de se posicionar, tipo a Índia e a China. E a maior parte do mundo, mas basicamente todo mundo que é longe da Rússia, alguns caras da África e a Europa inteira condenou a Rússia. 141 países, incluindo o Brasil, apesar de demonstrar o isolamento da Rússia e aumentar a pressão sobre Vladimir Putin, o documento tem um poder apenas simbólico, não possui maiores implicações práticas. Isso aí, é simbólico. Não tem nenhum poder condenar a Rússia. Olha lá. Você é mal, cara, você é do mal. O presidente disse que conversa com Putin foi profícua, até da visita do Bolsonaro com Putin. Tipo, todo mundo falando, vai lá pro presidente. Aí ele foi. O que é profuca? Nem ideia. Me perdi. Mas tanta coisa da Rússia. Finalmente acabaram. Agora tem conteúdo de fatos internacionais. O que será que vai ter aqui? Novo relatório do IPCC, que eu nem sei o que é isso. Alerta que ações urgentes são necessárias para lidar com riscos de mudanças climáticas. IPCC deve ser alguma coisa climática, né? Tá aqui. IPCC significa intergovernamental, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E se eu colocar isso aqui em inglês, tipo, o CC deve ser Climate, que é climáticas, Change, mudanças. Climate Change, Institute, Intergovernmental Panel, cara, eu não sei o que é o Intergovernmental, só consigo pensar no Climate Change. Bom, relatório publicado na segunda-feira, da ONU, o IPCC, alerta de ações urgentes são necessárias para lidar com os riscos trazidos pelas mudanças climáticos. O documento alerta que, para evitar a perda crescente de vidas, biodiversidade e infraestrutura, é necessária uma ação ambiciosa e acelerada para se adaptar às mudanças climáticas, com cortes rápidos em emissões de gases de efeito estufa. Este relatório é um alerta terrível sobre as consequências da inação, declarou Hua Xin-li, presidente do IPCC. O relatório também pontua que, até agora, o progresso nessa adaptação é desigual e ainda há lacunas entre as medidas adotadas e as que são necessárias para lidar com os riscos das mudanças no clima. Isso mostra que a mudança climática é uma ameaça grave e crescente ao nosso bem-estar e a um planeta saudável. Essas ações hoje moldarão como as pessoas se adaptam e como a natureza responde aos crescentes riscos climáticos, completou Lee. Em agosto do ano passado, um relatório do IPCC apontou que a ação humana era responsável por um aumento de 1,07 graus de temperatura. A meta estabelecida no Acordo de Paris em 2015 era limitar o aquecimento global a 2 graus, com esforços para que ele não ultrapasse o 1,5 graus. O relatório também pontua que até agora o progresso nessa adaptação é desigual e ainda há lacunas entre as medidas adotadas e as que são necessárias para lidar com os riscos para a mudança do clima. Isso mostra que a mudança climática é uma ameaça grave e crescente ao nosso bem-estar e a um planeta saudável. Nossas ações hoje moldarão como as pessoas se adaptaram e como a natureza responde aos crescentes riscos climáticos, completou esse cara chamado Lee. Segundo o documento, as crianças de hoje serão mais coisas extremas, né? O que é isso? Se ainda estiverem vivas no ano do 2100, vão passar por 4 vezes mais extremos climáticos do que passam agora, mesmo se houver apenas mais alguns décimos de grau de aquecimento na temperatura do planeta. Louco. Ou seja, está falando aqui de coisas que vão acontecer quanto mais aumentar, né?
Com cada 0,1 grau de aquecimento, as pessoas morrem de estresse por calor, problemas cardíacos e pulmonares por calor e poluição do ar, doenças infecciosas, doenças causadas por mosquitos e fome. Dizem os autores, se o mundo aquecer apenas mais 0,9 graus, a partir de agora a quantidade da terra queimada por incêndios florestais em todo o mundo aumentará em 35%. Próximo ponto, diante de impasse político, um cara chamado Sérgio Mortadella é reeleito presidente da Itália. O cara da Mortadella foi eleito presidente da Itália. A Itália come mortadela. O Itália Mortadella, o Sérgio Mortadella, virou presidente da Itália. Não, na verdade ele se chama Mattarella. Isso, Sérgio Mattarella. Matou ela. O Sérgio que matou a ela. Bom, o Sérgio matou ela, é presidente da Itália. Matou a Itália. Bom, após quase uma semana de debates, seus turnos de votação, sem alcançar um consenso, o parlamento italiano decidiu reeleger neste sábado Sérgio Mattarella. Sábado, dia 29, Sérgio Mattarella para a presidência do país. Aos 80 anos, o atual chefe do Estado, que não era candidato, começava um novo mandato de 7 anos. Mattarella foi reeleito com 759 votos. 759 votos entre os 1.000 eleitores, que eram senadores, deputados responsáveis regionais colocados para a região para votar. E o cara aceitou um mandatinho. Pronto. Mattarella ganhou a votação. Votos secretos, negociações, não quer saber. Presidente tem papel secundário, que é isso? O chefe do Estado tem um papel secundário na vida política italiana. Ou seja, Mortadella é secundária. Já que o poder é concentrado principalmente nas mãos do presidente do Conselho, o equivalente do primeiro-ministro, cargo ocupado atualmente por Mario Draghi. No entanto, o presidente tem o poder de dissolver o parlamento em caso de crise, dá a última palavra na escolha do premier e pode recusar o mandato se considerar que as coalizões do governo são muito frágeis. O próprio Draghi chegou a ser apontado como favorito para substituir Mattarella, mas logo foi boicotado pelos grandes eleitores. Todos temiam que, em caso de vitória do presidente do Conselho, a complexa coalização que ele dirige e que levou meses para ser formada desmorone, desencadeando eleições antecipadas antes das legislativas presidenciais de 2023. Pronto. Próximo ponto. Após semana termina ato anti-vacina na capital do Canadá. É bom, o Canadá havia um ato anti-vacina. Só vou ler o primeiro parágrafo aqui, não estou afim de ler isso aqui não. Depois de 3 meses, 191 prisões de confrontos entre polícia e manifestantes, chegou ao fim deste domingo a manifestação de caminhoneiros que bloquearam o centro de Ottawa, a capital do Canadá, para protestar contra a exigência de um passaporte vacinal contra a Covid-19. Que louco, né? Teve prisão, teve gás de pimenta, teve polícia, teve prisão, teve veículo apreendido, teve protesto. E qual foi o resultado disso? No dia 28 de janeiro, ou seja, no começo de fevereiro, após o governo do Canadá exigir que os caminhoneiros vindos dos Estados Unidos sem imunização contra a Covid-19 fizessem quarentena ao atravessarem a fronteira, a medida coincidiu com uma determinação do país vizinho que exigiu para esses caminhoneiros apresentassem o comprovante vacinal ao entrar no território americano. Segundo autoridades canadenses, 90% já estão dos 120 caminhoneiros que cruzam fronteiras estão vacinados. Não um montão, né? Mas não tantos. Porque faltam 10% de 120 mil. Ou seja, faltam 12 mil caminhoneiros. Interessante. Depois disso, Colômbia. Justiça da Colômbia descriminaliza aborto até 24 semanas, até a
14ª semana de gravidez. Descriminaliza. Gosto de falar semanas, né? Quanto tempo é isso? 24 dividido por 4. 4, 8, 12. 12, 12 são 6 meses. Caraca, 6 meses. Então, justiça caminha na Colômbia descriminaliza o aborto até 6 meses. O mais alto tribunal da Colômbia descriminalizou nesta segunda-feira, dia 21, sei lá, de janeiro, não está escrito aqui o mês, o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez, decisão inédita no país de maioria católica. Com a sentença do Tribunal Constitucional, as mulheres poderão decidir sobre a interrupção da gravidez por qualquer motivo até o 6º mês de gestação sem serem punidas por isso. Até agora, o aborto só era permitido em caso de estupro, se a saúde da mãe estivesse em risco ou quando o feto apresentasse uma malformação que comprometesse a sua sobrevivência, ou seja, a mesma coisa que no Brasil. A partir de agora, a conduta do aborto só será punível quando for realizável depois de 24 semanas da gestação, depois de 6 meses. Informou o tribunal após os 6 meses de gestação, vigoram as condições já fixadas anteriormente pelo tribunal, explicaram os juízes. O mais alto tribunal das Colômbia descriminalizou aborto. Legal, né? E depois, por causa disso, teve manifestantes a favor e também contra essa decisão do tribunal. Depois do direito à voto está a conquista histórica mais importante para a vida, a autonomia, a realização plena e igualitária das mulheres. O país tornou-se o quinto da América Latina a flexibilizar o acesso ao aborto, que é permitido na Argentina, também é permitido no Uruguai, também é permitido na Cuba e também é permitido na Guiana e também é permitido no México. Só não no Brasil, meu. O Brasil é triste. A Colômbia fica na vanguarda de direitos reprodutivos, tanto em nível regional quanto globalmente, afirmou a AFP, a advogada católica Martinez do movimento Causa Justa, que levantou a inconstitucionalidade do crime de aborto e cujos argumentos foram estudados pelo alto tribunal. Seleção feminina do EUA e federação chegam de acordo por igualdade salarial. Legal. Que bom, que ótimo. Sabe, é aquela coisa que os jogadores de futebol masculinos, eles ganham muito mais. Tipo, eu acho que ganham até 10 vezes mais do que as jogadoras femininas, apesar de elas serem super sinistras e já ganharem um monte de medalhas. Ou seja, um dos caras, as campeãs femininas de vários times de futebol são tão fodas que ganham muito mais medalhas que os caras masculinos, ganham um monte de campeonato, mas mesmo assim vão lá o quê? Ganham menos, né? Só lendo o primeiro parágrafo. A Federação de Futebol dos Estados Unidos e a Seleção Feminina de Futebol do país chegaram a um acordo nesta terça-feira, 22, sobre disputa por igualdade salarial no imbróglio que já dura 6 anos. Os americanas exigem a equiparação de seus salários a premiações com a seleção masculina. O acordo finalmente fixou o pagamento de 24 milhões de dólares a um grupo formado por atletas em atividades e outras já aposentadas, além da garantia por parte do X-Soccer, a Federação Americana, de que os salários serão equiparados a partir de um novo acordo coletivo firmado entre o sindicato dos jogadores profissionais e a entidade. Ou seja, demorou um tempão, mas conseguiu. Os sindicatos femininos e masculinos de futebol já utilizaram sessões de negociação conjuntas com a Federação Americana. Mas para que o acordo seja cumprido pela entidade, os homens provavelmente terão que dividir ou ceder parte de seus possíveis ganhos com os pagamentos feitos pela FIFA relacionados à Copa do Mundo, por exemplo. O Mundial masculino movimenta uma quantidade significativamente maior de dinheiro do que a disputa feminina do torneio. Na última edição da Copa Feminina, em 1919, vencida pelos norte-americanos, na França, a FIFA distribuiu 30 milhões na cotação atual. Entre os 24 seleções participantes, já na última edição masculina da competição, em 2018, na Rússia, o bolo dividido pela entidade é entre 32 seleções, ou seja, tem o mesmo dinheiro, mas ele é dividido.
Então, vou rolar isso aqui. Espera, apareceu uma coisa estranha. Não sei entendendo. Sobe isso porque não tem dedo, porque não tem um título. Do nada aparece uma outra coisa, notícia aqui no meio da notícia do futebol. Bom, vamos lá. Abaixo de beijos são agora descritos por uma lei do México como exemplo de contatos físicos sugestivos ou de natureza sexual indesejáveis. Desejáveis na gestão pública federal. O Código de Ética, um novo Código de Ética publicado no Diário Oficial nesta terça-feira aprofunda e endurece o anterior, sancionado em 2019, para tentar coibir o assédio sexual na administração pública e passa a valer a partir desta quarta-feira. Segundo a nova lei, além de beijos e abraços, devem ser evitados toques, cantadas, comentários sobre a aparência das pessoas com conotação sexual feitos presencialmente ou por outros meios de comunicação e a difusão de rumores de qualquer informação sobre a vida sexual de alguém, entre outras 17 condutas proibidas. Interessante. Meta, depois disso tem o Meta. Meta, dono da Facebook, perde mais de 2 bilhões em valor de mercado e leva o maior tombo da história do EOA. Que bom que o cara tá se ferrando. A Meta, dona do Facebook, perdeu 237 milhões em valor de mercado nesta quinta-feira, depois de ações da empresa despecarem 26%. Esse é o maior tombo em um dia para companhias listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Esse é o maior tombo de um dia para companhias listadas na Bolsa dos Estados Unidos, o que foi perdida pela Big Tech, equivale a cerca de um quarto do seu valor de mercado. Isso iguala quase todo o da Disney, por exemplo, segundo a consultoria especializada Economática. Aquilo aconteceu um dia após o presidente executivo Mark Zuckerberg afirmar que a rede social perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários ao redor do mundo no último trimestre de 2021. Foi a primeira queda nesse número na história da empresa, lançada em 2004. Além do Facebook, o Meta é dona do Instagram e do WhatsApp. Louco, né? Sobre o TikTok. A Zuckerberg atribuiu a perda de usuários do Facebook a uma competição mais acirrada pela atenção das pessoas, se tornou nominalmente um grande concorrente, o TikTok e seus vídeos mais curtos. As pessoas têm muitas escolhas sobre como querem gastar seu tempo e apps como o TikTok estão crescendo muito rapidamente. É por isso que o nosso foco nos rios, vídeos curtos do Instagram é tão importante no longo prazo. Legal, né? O Zuckerberg mais pobre quando ele ainda tem bilhões de dólares, né? O próprio Zuckerberg sofreu os efeitos do mau humor dos investidores, perdendo 29 bilhões desde a quarta-feira, deixando o ranking dos 10 mais ricos do mundo. Que legal. Até então, o maior tombo diário da empresa, ainda com o nome de Facebook, tinha sido em julho de 2018, quando perderam 120 milhões em valor de mercado. E era o mesmo motivo. Na época, a companhia informou que a margem de lucro cairia devido aos custos para melhorar a privacidade e reduzir o uso de seus maiores mercados de publicidade. Próximo. Lixo gerado pela Covid ameaça a saúde e meio ambiente, alerta a OMS. Com imagem de luvas e uma máscara ali. Não sei se... em um relatório de 71 páginas da OMS, a Organização Mundial de Saúde alertou que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia da Covid-19 representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. Esse lixo ameaça a saúde humana e ambiental e expõe a necessidade urgente de melhorar as práticas de gestão de resíduos, declarou essa agência da ONU em um relatório. Não entendi. Com os países correndo para conseguir equipamentos de proteção individual para lidar com a crise sanitária mundial, não se deu atenção o suficiente. Ah, entendi.
Ou seja, estão comprando um monte de produtos, mas não estão lidando com os resíduos causados por eles, né? Faz sentido. Vou terminar aqui, tá? Tchau. Isso foi um básico de atualidades de fevereiro, né? Tipo, guerra da Ucrânia, Mark Zuckerberg, OMS fala das vacinas, a Colômbia tem um aborto, o cara da mortadela virou o chefe da Itália, quer dizer, ele é um chefe secundário da Itália, porque disse que tava lá, é outro cara que vem aqui, domina a Itália. Quem mais? Fala da movimento da OTAN, da Belarus, da Ucrânia. Tinha mais alguma coisa? Falou dos times de futebol americano feminino que ganharam dinheiro, que ficaram. Melhorou o salário delas. Mas o que. Teve aquela coisa antivacina no Canadá. E não consigo lembrar mais nada que eu li. Bom, tchauzinho.